Voltando então, gente, para continuar nossa aula, falando ainda sobre o comportamento no ambiente de trabalho. Eu vou passar aqui rapidinho os slides, da onde a gente tinha parado. Nós paramos aqui com a aparência, tá? Então, continuando, a gente tem que entender que falar mal do comportamento do meu colega, da forma como ele faz o trabalho dele, não é bacana, não pega bem. Às vezes você até percebe, né, lá no seu pensamento, fulano, eu faço tanto, fulano não faz, mas isso daí não é atribuição do aprendiz, não é atribuição do funcionário, sim, é uma atribuição dos seus superiores, né? Se o outro não estiver rendendo da forma que precisa render, se não estiver se comportando da forma como deve se comportar, o seu gestor ele vai ver, ele vai saber. E um dia, né, em algum momento, eles vão tomar as providências sobre isso. Esse tipo de comportamento, ele acaba colocando você numa outra situação, que às vezes você quer alertar, ou às vezes você quer falar alguma coisa, a critério assim, pro bem, né? Mas você pode ser mal interpretado. Então, isso não cabe a vocês. A gente vai entrar aqui numa parte de algumas dicas de como manter um bom comportamento dentro do ambiente de trabalho e como que isso vai aliar para vocês, agregar conhecimento e crescimento profissional também, tá? A gente fala muito em proatividade. Nós tivemos alguns momentos em que a gente entrou um pouco nesse assunto de proatividade, em que a gente não deve esperar o meu gerente, o meu chefe falar o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que tomar a iniciativa. Eu preciso saber qual que é o trabalho que eu tenho que desempenhar naquele dia, né? E saber dosar, né? Saber fazer toda essa separação. Quanto tempo que eu demoro para fazer tal atividade, quanto tempo que eu demoro para fazer aquela outra atividade, para que eu consiga administrar o meu tempo, me organizar com as minhas tarefas, com as minhas atividades, sem eu ter que ficar dependendo do meu gerente a todo momento, ter que ficar, fulano, você não vai fazer? Hein? Escuta, eu tinha falado para você realizar aquela tarefa e por que você não foi? Vamos lá agora. A gente precisa ter um domínio sobre isso, né? Eu preciso muito me organizar. Eu tenho também, gente, essa questão, dominar suas emoções. Às vezes não é fácil, né? Dominar as emoções. Teremos, talvez, mais pra frente, alguns encontros que a gente vai falar sobre a inteligência emocional. Como administrar isso? Como entender qual que é o sentimento que eu estou tendo naquele momento e como dosar ele. O que eu preciso fazer? Gente, eu estou em casa, minha cachorra não para de latir. Meu Deus! Mas vamos lá, vamos dar continuidade. A gente precisa aprender a entender qual que é o sentimento que eu estou tendo e a controlar isso, certo? Nunca agir com falta de ética, falando mal da empresa ou dos colegas de trabalho. A gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso desenvolvimento dentro daquela empresa, tá? Sempre cumprir o que prometeu. Se eu não consigo fazer, eu não dou conta, vamos ser sinceros, vamos ser francos, olha, eu não dou conta de fazer isso. Ou, eu posso tentar fazer, você me ajuda? Porque se você fala assim, não, eu vou fazer sim, vou fazer e não consegue fazer, isso daí você já vai estar perdendo credibilidade, certo? E outra coisa que a gente precisa muito alertar vocês, mostrar o interesse em progredir, né? Mesmo que às vezes, até numa entrevista, às vezes vocês vão para a entrevista, chega lá, vocês querem o trabalho, mas às vezes vocês não mostram aquele interesse, às vezes por biotipo, a forma que você está ali no momento, a sua fisionomia, né? Então, assim, a gente precisa, a todo momento, mostrar interesse. Eu estou interessado nesse trabalho, já estou no meu trabalho, já estou efetivado, ou estou no contrato do jovem aprendiz. Eu preciso realmente mostrar esse interesse, né? Eu quero melhorar, eu quero aprender, tá? Para a gente lembrar algumas coisinhas sobre postura profissional, postura, tanto perfil profissional quanto pessoal. A gente precisa entender que uma pessoa, para ser bem-sucedida, ela precisa caminhar no desenvolvimento tanto do profissional
quanto do pessoal. É algo que caminha junto. A gente precisa desenvolver esses valores e colocar em prática no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Porque se eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa qualificação, eu estou aí me formando, faço cursos, eu preciso também ser uma boa pessoa na minha questão pessoal, né? O que me falta? O que eu preciso controlar o quê? Minha ansiedade, eu preciso ter um melhor relacionamento com as pessoas. Então, vocês precisam entender isso, que os dois, o crescimento profissional e pessoal, eles caminham juntos, tá? Aqui vai algumas habilidades que vão contribuir para vocês, para esse crescimento profissional, que no caso é ali a resiliência e a flexibilidade, porque mudanças e adversidades, elas sempre estão presentes na nossa vida. E a gente precisa ser muito resiliente ao ponto de se adequar às situações que vão aparecendo ali e também a ser flexível, não simplesmente falar assim, não, eu faço assim, eu aprendi assim, as coisas vão mudando, o mercado de trabalho ele vai mudando no decorrer, né, dos anos e a gente precisa se alinhar, se adequar a isso. O foco, é muito importante a gente ter foco. Às vezes a gente está fazendo uma atividade, alguma coisa, perde o foco muito rápido, mexe no celular, vai consultar, ver alguma rede social, não consigo me concentrar, né? A gente precisa sim ter foco naquilo que eu vou fazer. Começar uma tarefa e terminá-la antes de iniciar outra, porque dessa forma a gente acaba mesmo perdendo foco, abrindo ali diversos parênteses e não conseguindo fechá-los. Preciso também desenvolver as minhas habilidades interpessoais. O que seria isso? Eu preciso saber lidar com o outro. Eu preciso saber o que eu sinto para eu conseguir transmitir para o meu colega. A gente já teve alguma aula sobre relacionamento interpessoal, que a gente fala que para nós termos um bom desenvolvimento interpessoal, um bom relacionamento interpessoal, a gente precisa ter um bom relacionamento intrapessoal. Eu preciso estar bem comigo para conseguir estar bem com o outro. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? E começar a colocar isso em prática, né? Sempre colocar, assim, ser agradável, ser gentil, ser educado, um pouco de cada coisa que a gente já falou no decorrer da nossa aula. Sempre mostrar entusiasmo, estar motivado. O que me motiva? É o meu salário? É o meu objetivo que eu vou alcançar com esse salário que eu vou conseguir depois no final do mês? Então é muito importante que a gente tenha essa motivação, né? Sempre estar ali se automotivando todos os dias, buscando ali, o meu objetivo está sendo alcançado, estou levantando cedo, estou indo para o curso, ou lá mais na frente, já estou no meu trabalho. Eu preciso dessa motivação para eu ter, né, para eu ser impulsionado a fazer as coisas, as minhas atividades. Quando a gente fala em profissionalismo, não é só eu ser o profissional, né? A gente sempre conversa sobre isso nas nossas aulas, que para a gente ser um profissional, a gente tem que encarar os desafios, as demandas, vestir a camisa da empresa, né? A gente tem que cuidar com as nossas datas, com os nossos prazos, né? Sempre tá agregando, né? Tudo um pouco do que a gente falou aí referente ao comportamento, um pouco do profissionalismo, né? Quando a gente tem um pouquinho de cada habilidade dessa, é o profissional que as empresas buscam. Trabalho em equipe. Desde quando vocês foram para a escola, muitos de vocês, alguns ainda estão estudando, alguns já finalizaram. É muito difícil a gente fazer trabalho em equipe, né? Principalmente quando precisa juntar todo mundo, precisa fazer o trabalho, depois precisa apresentar. Então, dentro de uma empresa não é diferente. O trabalho em equipe é muito importante, porque cada departamento, eles estão interligados e eles dependem daquelas pessoas que trabalham dentro daquele departamento, que o trabalho seja bacana, que as pessoas sejam unidas, porque senão o trabalho não vai sair. E muitas vezes os outros departamentos estão esperando a finalização daquela atividade para poder dar andamento nas próximas etapas.
Então, você saber trabalhar em equipe é fundamental. Aquela pessoa que é mais fechada, que não gosta de se misturar ou que não gosta de ter amizades, né, de estar aberta para novas amizades, é bacana que vocês pensem no seguinte: dentro daquela empresa, eu preciso ter, no mínimo, um relacionamento que eu vá conseguir conversar com os meus colegas de trabalho e fazer as atividades e ir para casa sem brigar com ninguém, sem discutir com ninguém. Então, essa união para o trabalho em equipe ela é muito importante. A gente precisa realmente ter foco nisso daí, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, finalizou. Eu venho aqui, então, deixar para vocês um recadinho rápido, que é sobre as atividades. Então, finalizando a aula, vocês vão ter aí disponibilizado para vocês as atividades. Então, façam as atividades. Se tiver alguma dúvida, vão anotando, né? Se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, vai deixando tudo anotadinho, que daí a gente vai ter um momento que a gente vai estar em tempo real, né? E daí vocês podem estar mandando essas dúvidas pra gente, nós vamos estar lendo, vamos estar discutindo as perguntas que eu vou mandar para vocês, tá bom? Quem tiver alguma coisa também para pontuar, algum comentário que vai agregar alguma coisa ao nosso conteúdo, né? Podem estar falando, podem estar colocando ali nesse momento que a gente vai ter da live, para que a gente continue tendo essa interação, tá bom, gente? E até a próxima aula.